porque já tem data, o STF marcou a data do julgamento, Théo. Pois é, Rio de Janeiro é emoção, o Roberta sabe muito bem disso, Estevão. Dia 8 de abril, quarta-feira da semana que vem, o Supremo Tribunal Federal vai definir as regras das eleições para o mandato tampão de governador do estado do Rio de Janeiro. A gente já havia dito e contado aqui na CNN que a perspectiva era de que esse julgamento acontecesse logo após a Semana Santa, logo depois da realização da Páscoa, lá no Supremo Tribunal Federal, um julgamento que vai acontecer no plenário físico do Supremo, com discussão, com debate, com sessão televisionada, apuração minha e do Matheus Teixeira, analista de política. O Supremo decide, então, na semana que vem, como que vai ser esse formato. O Supremo está dividido, 6 ministros acham que a votação tem que ser de maneira indireta, 4 ministros são favoráveis a uma votação direta. Quem é favorável à votação indireta diz, olha, não dá tempo de o Rio de Janeiro se preparar para uma outra eleição num curtíssimo prazo e período de tempo, porque vai ter uma outra eleição em outubro, que é a eleição oficial. Imagina. A gente separou aqui a cronologia desse caos que envolve a cúpula executiva do Rio de Janeiro, para a gente ter uma noção do que está acontecendo por lá. Vamos ver. Logo de cara. Isso aqui, a ordem não está cronológica, mas hierarquicamente foi assim que a gente separou. Cláudio Castro renunciou há uma semana ao governo do estado do Rio de Janeiro. A Roberta já havia pincelado todo esse esquema. Ele renunciou porque havia um risco que depois se concretizou de ele ser condenado, cassado e declarado inelegível pelo TSE. Isso, de fato, aconteceu. Pela ordem de hierarquia no governo do estado do Rio de Janeiro, assumiria o vice-governador. Só que o vice-governador, o Cláudio Castro, já havia indicado para ser conselheiro do Tribunal de Contas do Rio. Então, não havia um vice-governador, havia somente um governador. Pela ordem hierárquica, assumiria o presidente da Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro. Só que o Bacelar, investigado no Supremo Tribunal Federal pela Polícia Federal, está preso, voltou a ser preso, inclusive na semana passada. Justamente por isso que quem assumiu interinamente, quem é hoje governador do Rio de Janeiro, se perguntar quem é governador do Rio de Janeiro, é o Ricardo Couto. Hoje é o Ricardo Couto. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Assim como no âmbito nacional é presidente da República, vice-presidente, presidente da Câmara dos Deputados e, na sequência, aparece o presidente do Supremo Tribunal Federal. E aí houve a eleição do Douglas Ruas, que acabou sendo suspensa pela decisão da Justiça do Rio de Janeiro. E agora vai caber ao Supremo Tribunal Federal não escolher o governador, mas escolher a forma como se dará a eleição no estado do Rio de Janeiro a partir de agora. Por quê? Porque há uma discussão jurídica, uma discussão técnica sobre de que maneira vai acontecer essa votação. A gente tem uma outra arte mostrando qual que é o imbróglio hoje no Supremo Tribunal Federal, como se dá essa divisão lá no Supremo. Em linhas gerais, há 6 votos para que o Rio de Janeiro faça uma eleição indireta e há 4 votos para que essa eleição seja direta. O julgamento termina hoje, mas ele acabou sendo suspenso por um pedido de destaque do ministro Cristiano Zanin, que faz com que esse julgamento aconteça na quarta-feira da semana que vem. Como que pensam os ministros? Luiz Fux, que é o relator desse caso, ele votou para que a eleição seja indireta, ou seja, que a Assembleia escolha o governador por meio de voto secreto e para que os candidatos se desincompatibilizem 6 meses antes. A maioria dos ministros que votou, acompanhando em parte o que o Fux pensou, eles dizem que a desincompatibilização não pode ser de 6 meses, porque o prazo é muito curto. Sim, exato. Precisaria de ser de 24 horas e também o voto secreto. Então há uma convergência. Essas duas correntes veem a eleição tendo de ser indireta, com voto secreto, mas divergem no prazo de desincompatibilização. Surgiu uma outra corrente, uma terceira corrente. São 3 correntes, acontece com frequência isso no Supremo. Embaralha tudo, causa um imbróglio muito grande. Alexandre de Moraes abriu divergência com relação à divergência da Carmen Lúcia. E ele disse, a eleição tem de ser direta e não indireta, porque tem de contemplar
o voto popular, tem de contemplar a soberania e a garantia e o direito que as pessoas têm de ir às ruas e votar, ir às urnas e votar. Então, Alexandre de Moraes concorda em parte com Carmen Lúcia, porque ele concorda que tem que ser secreto o voto e ele concorda que o prazo de desincompatibilização precisa ser de 24 horas. Então, diante de tudo ter sido embaralhado, o Cristiano Zanin falou assim, pera lá, vamos interromper então esse julgamento, tá tudo virtual, cada um pensa de um jeito, tem três correntes diferentes com variações dentro dessas correntes, de fato é muito confuso, por isso que a gente teve que ilustrar aqui como que tá. Diante disso tudo, o Cristiano Zanin falou, então vamos lá, suspendeu a decisão, paralisou esse julgamento e tudo vai ser definido na quarta-feira, nessa sessão, dia 8 de abril do Supremo Tribunal Federal, quando os ministros juntos, os 10 ministros, vão definir as regras que vão fundamentar a eleição para o mandato tampão de governador no Rio de Janeiro. Vai ser escolhido um governador e em outubro vai ser escolhido outro. Mas as mesmas correntes seguem também vigentes para essa discussão do dia 8? Não, por enquanto está tudo paralisado, está tudo suspenso, não vai ter votação até que o Supremo na quarta tome essa decisão. Tomou a decisão, eles vão organizar. Se vai ser de maneira direta ou indireta, ou seja, se as pessoas vão lá apertar na urna quem vai ser o escolhido delas, se vai ser por meio dos parlamentares da Assembleia Legislativa, se esse voto vai ser secreto ou se o voto vai ser aberto e se os candidatos vão ter precisado se desincompatibilizar 24 horas antes ou 6 meses. São essas três as possibilidades que a gente vai ver no julgamento de quarta-feira da semana que vem. A aguardar, então, portanto. Theo Cury, obrigado aí pela participação até aqui.